Fala, jogador, beleza? Se você não me conhece, eu me chamo Ronilson e esse é o canal Mestre das Chips. Estou trazendo aqui palpites e análises para o nosso domingão, dia 22 de fevereiro de 2026. Antes disso, se você não é inscrito no canal, já te inscreve aqui, que tem palpite, bilhetes e análise todos os dias, totalmente de graça para vocês. Grade do domingão aí bem recheada, muitos jogos para a gente estar trabalhando. E estou começando lá na Áustria, Bundesliga da Áustria. Teremos a equipe do Strugais contra a equipe do Blau Slins. Cara, sempre que eu vou trabalhar o jogo do Strugais, eu vejo que o símbolo dele é uma espécie de Bahia com a bandeira do Corinthians dentro. Se você reparar lá, a bandeira do Corinthians é o estado de São Paulo, né? Mas o Bahia, ele tem uma bandeirinha muito parecida e o símbolo no geral parece muito, né? Só que o Bahia é azul e esse aqui é preto e branco. Indo para o jogo, o Strungais vai jogar contra a equipe do Blauenslins. O Blauenslins é o lanterna com apenas 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Strungais está na quarta colocação com 31 pontos. Se vencer, pode até terminar na liderança, porque chegará a 34 pontos. O Linz e o Salzburg têm um confronto direto, ou seja, o Stungais não conseguiria a liderança porque um dos dois vai pontuar, ou talvez os dois aí, em caso de empate. Mas uma vitória do Stungais hoje é muito importante. Se tu for olhar a race dos últimos jogos, a equipe do Stungais tá oscilando bastante. Vitória, empate, derrota. Aqui foi pela Copa, né? Quando o campeonato retornou, ele venceu o Ried por 1-0 e perdeu para a equipe do Charalov Tirol por 1-0. Por outro lado, a equipe do Blau venceu sua última partida e foi a única que venceu nos últimos 10 jogos. É um confronto bem difícil da gente estar trabalhando, mas acredito que o empate anula a favor da equipe do Strungast. Tem bastante valor, pagando 1,33. Um gol e meio nesse confronto também está pagando 1,33 e eu acredito que tenha valor. A equipe do Lech Linz vai receber a equipe do Salzburg, olhando aqui a classificação, confronto que vale a liderança. O Lech, se vencer, ultrapassa a equipe de Salzburg e ainda abre 3 pontos de vantagem. Então é um confronto bem legal para a gente acompanhar. O golzinho e meio está pagando 1,20 e eu gosto desse. Ambas marcam pagando 1,57. Não vejo um favorito aí para esse confronto. As duas equipes estão trabalhando com a linha aí bem parecidas. A equipe do Genk vai receber a equipe do Standard Liège. Olhando aqui a classificação, Genk sétimo colocado com 35 pontos, enquanto o Standard tem 31. Se vencer, vai chegar a 34. Para esse confronto aqui, o Genk é favorito, mas eu prefiro pegar gols, um gol e meio pagando 1,25. Não vou trabalhar aqui no mercado de favorito, não vou pegar a lógica. O Genk cumpriu essa linha nos últimos 10 jogos e a equipe do Standard cumpriu em 8 dos últimos 10 jogos, então um golzinho e meio aqui chega forte para esse confronto. A equipe do Zulte vai receber a equipe do Anderlecht, e olhando aqui a classificação, o Anderlecht tem 10 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, marcou 30 e sofreu 30 gols, tem 37 pontos. Enquanto o Zutierez está na luta contra o rebaixamento, se perder, pode finalizar a rodada dentro da zona da degola. Joga em casa para esse confronto, um golzinho e meio, pagando 1,28 é o que a gente vai estar trabalhando. Deixar aqui os estaduais para a gente trabalhar por último, como a gente faz todos os dias. Indo agora lá para a Tcheca, teremos a equipe do Vitória Pilsen recebendo a equipe do Sparta Praga. Olhando aqui a classificação, a equipe do Sparta tem 47 pontos, Vitória Pilsen 41. Chance do Vitória Pilsen diminuir. Joga em casa. Eu acho que Vitória Pilsen joga no meio de semana pela Europa League, empatou com o Panathinaikos 2-2 fora de casa, agora decide em casa uma vaga nas oitavas de final da Europa League. Então não sei se ele vai dar uma importância 100% para esse confronto. O que sabemos é que é uma partida com grande tendência de gols, né? Um gol e meio está pagando em 25. É, a equipe do Vitória Pilsen cumpre muito essa linha, cumpriu em 8 das últimas 10, assim como a equipe do Sparta também cumpriu em 8 das últimas 10 partidas. No histórico recente aí, as duas equipes vêm cumprindo muito a linha de 2,5 e de mais de 2 gols marcados, né? O Vitória Pilsen marcou gol 2 gols ou mais nos últimos 4, assim como o Sparta também marcou 2 gols nos últimos 4 jogos. Vejo também uma tendência aí de ambas marcam nesse confronto. Ambas marcam aqui, tá pagando 1,67. A equipe do Nice vai receber a equipe do Laurier, olhando aqui a classificação. A equipe do Nice na luta contra o rebaixamento, Laurier, meio de tabela, que é um golzinho e meio. Se a gente tiver odd pagando 1,25, dá para trabalhar tranquilamente nessa linha de um gol e meio para esse confronto. A equipe do Angels vai receber a equipe do Lille, olhando aqui
a classificação. O Lille tem 22 jogos com 10 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Não me recordo agora, mas eu acho que o Lille joga no meio de semana. O Lille vai jogar no meio de semana contra a equipe do Estrela Vermelha. Lá na Sérvia, jogou em casa agora na França e perdeu por 1-0. Deve poupar aí alguns jogadores para esse confronto. E a gente vai buscar somente um golzinho e meio também nesse confronto, pagando 1,33. A equipe do Strasbourg vai receber a equipe do Lyon com a volta do Endrick. O Endrick provavelmente vai ser titular para esse confronto, cumpriu suspensão e deve voltar agora para essa partida. A equipe do Lyon tem 45 pontos, venceu os últimos jogos? Venceu. O Lyon venceu os últimos 14 jogos, cara. É uma sequência incrível aí do Lyon nesse segundo turno, viu? Já a equipe do Strasbourg tem 31 pontos, vem oscilando aí nos últimos jogos. Vitória, derrota, empate. Para esse confronto aqui, ó, um golzinho e meio tá pagando 25. Eu gosto também desse ambas marcam pagando 1,61. Indo agora para a Bundesliga, teremos a equipe do Freiburg recebendo a equipe do Borussia Mönchengladbach. Olhando aqui a classificação, Freiburg, nesse momento, oitavo colocado com 30 pontos. Mönchengladbach, 13º colocado com 22 pontos. Se vencer, chega a 25 no máximo. Encosta ali na equipe do Colônia, que já jogou hoje e empatou. Para esse confronto, o golzinho e meio está pagando 1,25. A equipe do Heidenheim vai receber a equipe do Stuttgart. O Stuttgart, nesse momento, 42 pontos. Se vencer, pode encostar na equipe do Hoffenheim. Não atualizou aqui, mas o Hoffenheim está com 46 pontos. O jogo terminou agora há pouco. O Hoffenheim foi para 46 pontos. A equipe do Stuttgart, se vencer, chega a 45 e cola de vez aí na equipe do Hoffenheim. Sem falar que o Leipzig não está vencendo também, né? Está vencendo nesse momento a equipe do Dortmund por 2-0. Então, o Stuttgart, se terminar assim o jogo do Leipzig, o Stuttgart vai começar a rodada fora da zona de classificação para a Champions League. Então, vai jogar fora de casa, mas tem obrigação de vencer. Joga no meio de semana, porém, joga em casa, joga na Alemanha contra um Celtic que ele já goleou. O Celtic teria que fazer 4 gols de vantagem aí para eliminar o Stuttgart, coisa que eu não vejo acontecendo, principalmente em território alemão. Para esse confronto aqui, cara, para ser sincero contigo, eu estou bem confiante que a equipe do Stuttgart vai vencer. O Heidenheim não venceu os últimos 9 jogos. E eu vou buscar essa vitória do Stuttgart mesmo fora de casa, pagando 1,70 para mim. Muito favorito para estar vencendo esse confronto. Se tu quer uma coisa mais tranquila, dá para ir nesse empate anula que tá pagando 1,28. Mas entre o empate anula e o gol e meio, vamos buscar esse um golzinho e meio para colocar no nosso bilhete. Campeonato italiano, teremos a equipe do Atalanta recebendo a equipe da Napoli. A Atalanta que joga no meio de semana pela Champions League. Tem que reverter a vantagem de 2-0 para cima do Dortmund jogando em casa. Mas é uma coisa tanto quanto difícil, hein, reverter essa vantagem para cima do Dortmund, porque por mais que a gente critique o Dortmund lá na Alemanha, ele sabe jogar Champions. Já falei isso aqui algumas vezes, mas o Borussia Dortmund sabe jogar Champions. Está sempre nos mata-matas ali, chegando à oitava de final, chegando semifinal, bateu na final recentemente. Então a equipe do Dortmund é uma equipe que sabe jogar Champions League. E para esse confronto, o que importa aqui no campeonato italiano? Se tu for olhar a classificação, a Atalanta hoje tem 42 pontos. O Como já venceu e foi a 45, aqui não computou ainda. Como está com 45 pontos, a Atalanta tem que vencer para permanecer na mesma pontuação que o Como chegou. E diminuir a vantagem para a Juve, que hoje é de 4 pontos, ficaria somente 1. Por outro lado, Napoli tem 50 pontos, se vencer, chega a 53, cola ali na equipe do Milan. Milan que vai jogar também neste domingo e a gente vai já falar sobre ele. Para esse confronto aqui, a melhor opção, sem sombra de dúvidas, é esse um golzinho e meio que está pagando 1,36. A equipe do Milan recebe a equipe do Parma, Milan jogando em casa. O Milan vem bem na temporada, mas que a gente não confie tanto assim no Milan, né? Ele não perdeu nos últimos 10 jogos, tem um tempinho já que está invicto, tem 54 pontos. A Inter, nesse momento, quando eu comecei a gravar o vídeo aqui, tava empate o jogo da Inter ainda. A Inter tá com foco aí na, na Champions no meio de semana. Inclusive, acabou de fazer um gol a equipe da Inter. Mkhitaryan aqui, ó. 1-0 para Inter. Então o Milan tem que vencer aí para não ver a equipe da Inter aí fugindo, né, na tabela de classificação. Então, por esse motivo, acredito que a equipe do Milan vai chegar bem motivada, até porque a equipe do Parma não é uma equipe tão difícil assim de enfrentar, principalmente pelo fato do jogo ser em casa. Eu vou estar buscando
essa vitória do Milan, por mais que eu não goste de apostar em vitória seca de time italiano, quando não é a Inter, então é o único time que eu trabalho e que eu não tenho medo de trabalhar, o Milan aí pagando em 33, jogando em casa, eu acho que tem valor contra essa equipe do Parma. Um golzinho e meio pagando em 25 aí para você que gosta de trabalhar no mercado de gols. A Roma vai receber a equipe da Cremonese, partida às 16h45. Olhando aqui a classificação, a Roma hoje tem 47 pontos, Cremonese 24 na luta aí contra o rebaixamento. E, cara, a Roma para mim aqui é favorito, mas eu não consigo confiar na equipe da Roma, é uma equipe que oscila bastante, começou muito bem o campeonato, agora vem na sequência de empates e, e empates e vitórias, né? Somente uma derrota aí em 8 dos últimos 10 jogos. Mesmo a Cremonese sendo o saco de pancada aqui, se tu for comparar com a equipe da Roma, eu não consigo ainda confiar totalmente na Roma. A Roma já venceu, primeiro turno, 3-1. O máximo que eu vou pegar aqui é um golzinho e meio, pagando 1,30. Se tu quiser ir buscar essa vitória da Roma aí, eu acho que tem valor, mas eu, particularmente, eu não confio na Roma. Muito raro tu ver aqui eu colocando uma vitória da equipe da Roma. Indo para o campeonato holandês, teremos a equipe do AZ recebendo a equipe do Sparta Rotterdam, partida às 12h45. E olhando aqui a classificação, o Sparta tem 36, o AZ tem, aliás, o AZ tem 36 e o Sparta tem 37. O AZ que tem jogo no meio de semana aí pela Conference, não é isso? Tem que reverter a vantagem em casa jogando contra o Noah. A equipe do Sparta só joga aí o campeonato holandês. Para esse confronto aqui, se a gente tiver ódio de um gol e meio, um gol e meio pagando em 18, dá para buscar um em 18, um em 20 aproximadamente, aí vai depender aonde tu vai fazer o teu trabalho. Às 16 horas, temos, vou ajeitar aqui a câmera, pronto. Às 16 horas, teremos a equipe do Feyenoord que vai receber a equipe do Telstar. O Feyenoord que está buscando ponto a ponto com a equipe do PSV, aliás, com a equipe do Ajax e do NEC, essa vaga direta na Champions League, porque o primeiro lugar muito provavelmente vai ser do PSV, a não ser que ele venha fazer aí algumas pipocadas pelo meio do caminho, como o Ajax fez na temporada, não lembro se foi anterior ou foi na retrasada. A Ajax deu umas pipocadas aí e a equipe do PSV acabou sendo campeã, né? Para esse confronto aqui, a gente vai estar buscando essa vitória seca da equipe do Feyenoord, pagando 1,25. Feyenoord tem jogo no meio de semana? Acho que não tem. Não tem. Foi eliminado da Europa League, ou ele se classificou entre os 8? Acho que ele se classificou entre os 8, né? Não me recordo agora. Mas sei que agora não vai jogar no meio de semana e deve estar vencendo esse confronto aqui em casa, pagando 1,25. A equipe do Porto vai receber a equipe do Rio Ave. A gente não vai ter odd para uma vitória do Porto. Porto que só perdeu um jogo na temporada, mas tu pode duplar uma vitória do Porto com um gol e meio na partida aí para dar para trabalhar. Particularmente eu não vejo muita vantagem a gente estar pegando a vitória do Porto em pré-live. Melhor deixar aí pro live para ver se acontece alguma coisa, se valoriza a odd, deixa a notificação ligada. Acabou o primeiro tempo 0-0, a odd do Porto já vai ter dado um aumentado, ou talvez ele leve o primeiro gol e tu vai tentar pegar uma virada, o Porto jogando em casa, não sei, mas em pré-live não recomendo tu trabalhar esse confronto da equipe do Porto neste domingo. A equipe do Getafe vai receber a equipe do Sevilha agora lá pela La Liga. Olhando aqui a classificação, a equipe do Getafe tem 29 pontos, a equipe do Sevilha tem 26. Estão aqui bem parelhos. Se o Sevilha vencer, igual a mesma pontuação. O jogo é difícil, o jogo é fora de casa. O Getafe nos últimos jogos não perdeu, empatou 2 e venceu 2, assim como a equipe do Sevilha que empatou 3, perdeu 1 e venceu somente um. Para esse confronto aqui, eu quero apenas um golzinho e meio, que está pagando 1,61. Meio-dia e 15, teremos a equipe do Barcelona recebendo a equipe do Levante. E jogo do Barcelona, tu sabe, é gol. Vamos ver aqui como tá o jogo do Real Madrid? Tava 1-0, o Real Madrid tava perdendo o jogo até agora há pouco. 55 minutos, 1-0 para a equipe do Osasuna. O Real Madrid tá perdendo seu confronto. Se o Real Madrid se finalizar assim com a derrota do Real Madrid e o Barcelona vencer, ele reassume a liderança, passa um ponto na frente da equipe do Real Madrid aí na tabela de classificação da La Liga. E caso o Real Madrid consiga um empate, o Barcelona tem que vencer para igualar a mesma pontuação, chegando a 61 pontos. Para esse confronto aqui, 2 gols e meio é o que a gente vai trabalhar. Tu pode até juntar uma vitória do Barcelona com 2 gols e meio. O Barcelona é o time que cumpre 2 gols e meio em praticamente todos os jogos. Cumpriu nos últimos 9 jogos aí a linha de 2 gols e meio. A equipe do Barcelona está sempre
fazendo gols e tá sempre sofrendo também. É um time que joga e que deixa jogar. A equipe do Villarreal vai receber a equipe do Valência, e olhando aqui a classificação, Villarreal nesse momento 48 pontos, 3 pontos a mais que a equipe do Atlético de Madrid. Falando nisso, o Atlético de Madrid joga hoje? O Atlético de Madrid joga com o Espanhol daqui a pouquinho, às 17 horas. Então, o Villarreal pode ser que jogue aí já sabendo se o Atlético venceu ou não, porque o Atlético tem Champions no meio de semana, né? Tem que decidir uma vaga aí contra a equipe do Clube Brugge jogando em casa. Para esse confronto aqui, ó, golzinho e meio pagando 1,25 é o que a gente vai estar trabalhando. Valência na luta contra o rebaixamento. No nosso turcão da massa, nesse domingo a gente não vai trabalhar nada, não tem Fenerbahçe, não tem Galatasaray, não tem por que eu trabalhar. A equipe do Sunderland vai receber a equipe do Fulham já pela Premier League e olhando aqui a classificação, a equipe do Fulham tem 34 pontos, a equipe do Sunderland tem 36 pontos. Sunderland, mandante, joga aí o confronto que eu posso dizer que atualmente não é das melhores equipes, né? Já tivemos versões melhores delas nessa temporada mesmo. O Sunderland começou muito bem o campeonato. E, cara, para esse confronto aqui eu vou buscar poucos gols. Eu vou buscar o menos de 3,5 pagando 1,25. Não vejo um confronto tão aberto assim. Acredito que seja um confronto aí mais fechado, duas equipes aí se estudando mais. O Fulham é a equipe que sofreu gol nos últimos 8 jogos. O Sunderland já cumpriu a linha de menos 3,5 em 9 dos últimos 10. Assim como a equipe do Fulham cumpriu menos de 2,5 nos últimos 5 jogos. Uma equipe aí que costuma tá sempre cumprindo a linha de poucos gols. Então esse menos 3,5 pagando em 25 aí tá excelente pra gente trabalhar. A equipe do Crystal Palace vai receber a equipe do Wolves. E, cara, o Wolves já tá rebaixado. É um jogo que não vale mais nada para ele. Pode ser até que por conta disso ele jogue mais leve, né? Até que atrapalhou a vida do Arsenal no meio de semana. Tava perdendo por 2-0 e buscou o empate. A partida terminou 2-2. Por outro lado, temos um Crystal Palace que joga a Conference League. Ele empatou com o Zenit Mostar. Agora joga em casa. Eu não sei qual a importância que a equipe do Crystal Palace tá dando para essa competição da Conference League. Mas lembrando, a Conference League ela dá uma vaga direta para a Europa League, entendeu? Então a equipe do Crystal Palace, se ela conseguir ser campeã da Conference League, ela vai disputar a Europa League, coisa que pelo campeonato inglês está bem difícil de acontecer. Não sei se ela vai focar na Conference, eu não sei se ela vai com o time totalmente titular, focado nesse confronto contra a equipe do Wolves para chegar aí a 35 pontos e tentar remar aí para tentar pegar alguma competição europeia na próxima temporada. Eu sei que a linha de 1,5 gol pagando em 30 ela vai ter valor pra gente, porque a equipe do Crystal Palace é uma equipe que marcou gol nos últimos 7, cumpriu a linha de 1,5 gol em 8 das últimas 10 partidas, e a equipe do Wolves, por mais que não esteja mais disputando nada no campeonato, é uma equipe que cumpre bastante a linha de gols, nem que seja sofrendo gols, né? Sofreu aí 1-1, venceu por 6-1 na Copa, deu trabalho para a equipe do Arsenal, empatou com 2-2 e perdeu para o Chelsea por 3-1. É uma equipe que costuma estar marcando seus golzinhos. Então, esse 1,5 gol aqui pagando em 30 dá para a gente trabalhar tranquilamente. A equipe do Nottingham Forest vai receber a equipe do Liverpool. E olhando aqui a classificação, o Liverpool tem 42 pontos. O Chelsea empatou, chegou a 45. O Liverpool, se vencer, chega aos mesmos 45 da equipe do Chelsea. Então, é um confronto interessante. Por outro lado, temos o West Ham que está empatando aqui, está ainda a 25 pontos. O Nottingham vai jogar sabendo se ele vai estar com a mesma pontuação do West Ham ou não, porque o West Ham pode vencer esse jogo aqui e chegar aos mesmos 27 pontos que tem a equipe do Nottingham. Então, independente de qualquer resultado, a equipe do Norte tem que vencer para se afastar ali de baixo, para sair do perigo. A gente tem uma linha de 1,5 gol para esse confronto. Particularmente, eu não confio tanto no Liverpool dessa temporada, por mais que o Liverpool tenha vencido 4 dos últimos 5 jogos, não confio tanto assim nessa equipe do Liverpool. A melhor coisa para a gente buscar nessa partida, sem sombra de dúvidas, é esse 1,5 gol que está pagando 1,22. Às 13h30 teremos o Tottenham recebendo a equipe do Arsenal. O Tottenham, cara, impressionante. O Tottenham tá fazendo um campeonato péssimo, tá aqui com 29 pontos. Posso falar que tá com risco de rebaixamento, né? Porque ele tá somente 5 pontos acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Se o West Ham vence seu confronto aqui, chega a 27. A diferença pro Tottenham cai somente para 2 pontos. Então a situação do Tottenham nesse momento no campeonato inglês não é nada favorável. Por outro lado, é o quarto colocado da Champions, se classificou lá na frente de Real Madrid, na frente de Chelsea, na frente de
O próprio Barcelona também, na frente de várias outras equipes ali. Ficou atrás apenas de Arsenal, de, meu Deus, meu nome, Bayern de Munique. Quem foi o terceiro colocado agora, eu não me recordo. Mas o Tottenham eu sei que ele finalizou em quarto lugar. O Arsenal, ele abriu já 10 pontos, 10 ou foi 11 pontos nessa temporada na liderança, quando estava ali disputando o segundo lugar. Liverpool, Aston, City, foi deixando o City chegar, o City foi chegando, o City foi chegando, e agora o Arsenal encontra-se numa situação que se o City vencer a partida contra a equipe do West Ham, que vai ser daqui a pouco, deixa eu só ver aqui o horário, vai ser às 17 horas a equipe do City enfrenta a equipe do Newcastle, e o Arsenal já vai jogar essa partida, que é a partida a mais que ele tem no campeonato, com a mesma pontuação da equipe do City. E ainda tem o confronto direto, né? Tem o confronto direto e o Arsenal tem um jogo a mais. Então, o Arsenal ele tem que vencer. Ele é obrigado a vencer a equipe do Tottenham caso ele ainda queira disputar o título dessa temporada. Não queira pipocar mais uma vez, como já vem pipocando aí nos últimos anos. Por outro lado, a gente tem um Tottenham que tá de terra arrasada, é crise, é time lutando contra o rebaixamento e é derby, é rival. Então, pro Tottenham, duas coisas interessam: pontuar no campeonato e atrapalhar o seu rival. E nada melhor do que pontuar no campeonato atrapalhando o seu rival. Então, eu acredito que o Tottenham não vai facilitar essa partida. Essa odd 6 aqui tá alta para a equipe do Tottenham e para mim essa odd para o Arsenal, que já talvez venha com o psicológico um pouco abalado para esse confronto, talvez aí seja uma odd que esteja um pouco baixa, talvez uma odd 1,70, 1,80 ali fosse de mais valor. A gente vai ter um gol e meio nesse confronto pagando 1,25. Particularmente, eu não acho uma odd ruim, tendo em vista que o Arsenal cumpriu essa linha aqui em 8 dos últimos 10 jogos e a equipe do Tottenham cumpriu nos últimos 10 jogos, ou a equipe do Tottenham marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos, assim como a equipe do Arsenal também marcou. Eu acho que esse confronto do Tottenham e do Arsenal tem tudo para ter uma pegadinha, porque eu acho que o Tottenham hoje tem condições de vencer a equipe do Arsenal, principalmente por se tratar de um clássico, mas se ele não vencer, ele pode atrapalhar pelo menos com um empate. Para esse confronto aqui, um gol e meio tem muito valor, pagando 1,25. E o ambas marcam que paga 1,80 nesse confronto para mim. É a melhor opção, inclusive eu vou entrar nesse ambas marcam. Eu acho mais seguro esse ambas marcam pagando 1,80 do que uma vitória do Arsenal, que está pagando 1,57. A gente vai ter o campeonato escocês, que eu esqueci de favoritar aqui. A gente vai ter a equipe do Livingston recebendo a equipe do Rangers. O Livingston não venceu os últimos 10 jogos. O Rangers só perdeu um dos últimos 10 jogos. Está disputando o título contra a equipe do Heats. O Heats jogou hoje. Ele jogou e ele venceu. Ou seja, o Heats chegou nesse momento a 60 pontos. A equipe do Celtic e do Rangers estão na luta aqui para alcançar a equipe do Heats. Então, o Rangers tem tudo para vencer esse confronto, mesmo jogando fora de casa. Eu vou estar pegando essa vitória do Rangers, pagando 1,38. O Rangers vem bem nos últimos jogos. Se for olhar aqui os últimos jogos da equipe do Rangers: 4-0, 1-1, 8-0, 5-1. Aí ele perdeu para o Porto, pela Europa League. Venceu o Dundee, venceu o Ludogorets, venceu. Isso aqui foi lá na Copa, então na Copa relativamente é mais fácil. Eu acho um confronto aqui que o Rangers tem total condições de estar vencendo. Então a gente vai buscar essa vitória do Enzo aqui pagando 1,38 e ainda vamos dar essa odd 1,20 para nós aqui em gols, que eu acho que deve bater fácil, fácil. A equipe do Celtic, que não vem sendo assim uma unanimidade, né, no campeonato escocês, por mais que ele venha vencendo muitos jogos, só perdeu um dos últimos 10 jogos, pelo fato da gente estar acostumado com aquele Celtic que goleava todo mundo, a equipe do Celtic hoje na terceira posição é um desastre total para a gente na percepção de apostador, porque a gente está acostumado com o Celtic, que atropela todo mundo. Ele vai pegar o Hibernian, que não é um adversário tão bobo assim. Para esse confronto, eu acho que a linha de 2,5 é a melhor opção, porque o Celtic é uma equipe que sofre gols. Ela cumpriu uma linha de ambas marcam em 7 dos últimos 10 jogos, venceu o último jogo de virada, após receber um 2-0 e virou para 3-2. O Hibernian, se tu for olhar aqui a tabela do Hibernian nos últimos jogos, ele venceu o St. Mirren, perdeu pro Heats, venceu o Dundee, depois veio nessa sequência aqui de 4 jogos sem vencer, mas vem, no geral, muito bom no campeonato. Geralmente, ele vem marcando gols, só não marcou gols contra a equipe do Heats e contra a equipe do Rangers. Ou seja, ele cumpriu a linha de ambas marcam em
2, 3, 4, 5, 6 jogos aí dos últimos 10. Equipe que costuma sempre marcar gols. Esse 2,5 para mim tem muito valor. Subindo agora para os estaduais espalhados pelo Brasil, às 18 horas teremos a equipe do Juventude recebendo a equipe do Grêmio. É jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-1 lá na casa do Grêmio. A partida foi 1-1 e agora decidem na casa do Juventude. Se terminar empate novamente, vai para os pênaltis. 1,5 gols é o que eu vou pegar nesse confronto, mesmo sabendo que o Grêmio geralmente passa um sufoco ou outro quando recebe a equipe do Juventude jogando. Aliás, quando visita a equipe do Juventude, né? Geralmente o Juventude em casa dá um trabalhozinho aí para a equipe do Grêmio. É 1,5 gols só que eu tenho para trabalhar nessa partida. A equipe do Atlético Mineiro vai receber a equipe do América Mineiro. É jogo de ida, né? Aqui. É jogo de ida. Jogo de ida agora, jogo de volta na próxima semana. Por ser jogo de ida, 1,5 gols só também, pagando em 40. Ou melhor, se você não quiser trabalhar nesse jogo aqui, eu acho que é até uma opção melhor do que buscar gols nessa partida, que para mim pode ser uma incógnita. Grêmio e Novo Horizontino, a equipe Grêmio, Novo Horizontino e Santos, que é jogo único, é só mata, não é mata-mata, perdeu. Tá fora e a gente vai buscar o quê para essa partida? A equipe do Santos tinha vencido a equipe do Novo Horizontino por 2-1 nessa temporada já. Para esse confronto aqui, que eu acho que tem, por ser jogo único, tu tá perdendo de 1-0, tu não tem alternativa, tu não tem outro jogo pra tu decidir, em casa eu resolvo. Não. Tu tá perdendo por 1-0, tu tem que ir pra cima do teu adversário. Ou tu faz o gol, ou tu dá um contra-ataque que o teu adversário vai lá e mata o jogo. Geralmente é assim que funciona a partida de mata-mata, quando o jogo tá 1-0. Então, para esse confronto aqui, ó, 1,5 gols para mim tá excelente, pagando 1,36. A equipe da Portuguesa vai receber a equipe do Corinthians. A Portuguesa fez uma bela campanha. Não sei se você vai puxar aqui. A Portuguesa terminou em quarto lugar o campeonato, com 5 vitórias e 3 derrotas apenas. Os últimos jogos entre elas terminou 2-2. Eu vou buscar também 1,5 gols nesse confronto, pela mesma lógica aí do time que está sendo eliminado, partir para cima de forma desesperada para tentar empatar o jogo. Geralmente é assim que acontece. Tem o campeonato carioca também, que o regulamento é um pouco até confuso, mas se parece um pouco com o campeonato espanhol. É, campeonato carioca usando a base do espanhol, porque o que acontece? O jogo de ida, aliás, as quartas de final, foi jogo único. O Fluminense venceu o Bangu, o Vasco venceu o Volta Redonda nos pênaltis. O jogo de volta, o Fluminense recebe, visita o Vasco, não sei se o jogo vai ser no Maracanã ou vai ser São Januário, e o jogo de volta vai ser Fluminense e Vasco, ou seja, jogo de ida, jogo de volta pela semifinal. A final, jogo único, só. Jogo único, venceu é campeão, perdeu é vice. Então, por esse jogo aqui ser jogo de ida e volta, eu prefiro pegar poucos gols. Menos de 3,5 pagando 1,25. Eu não vejo uma superioridade grande do Fluminense e também não vejo uma superioridade grande da equipe do Vasco. Então, essa linha aqui de menos 3,5 gols por ser jogo de ida, tá? Excelente aí pra gente estar trabalhando. O Flamengo, cara, ele vai receber o Madureira. E particularmente, esse jogo do Flamengo eu acho até difícil de trabalhar. O Flamengo não vive um grande momento, sofreu gol em 9 dos últimos 10 jogos, só não sofreu gol do Vasco nessa temporada. O Madureira, não sei se eu vou ter aqui a classificação, já não vou ter mais a classificação do Carioca aqui. Não me recordo qual a posição que o Madureira finalizou o campeonato. Ele teve um confronto com a equipe do Flamengo. Aliás, não teve confronto com a equipe do Flamengo. Deixa eu olhar aqui quais foram os confrontos dele. Venceu o Boa Vista, empatou a Volta Redonda. Acho que ele empatou com o Vasco e perdeu para o Fluminense. É jogo de ida. O Flamengo, eu acredito que ele vai vencer esse jogo. Mas a gente não tem ódio pro Flamengo vencer esse jogo. 1,5 a gente também não vai ter ódio. O que a gente pode estar buscando aqui é Flamengo vence mais de 1,5 gol ou esperar a odd valorizar aí e ir pro ao vivo, né? É isso. Tem muito o que fazer, não. Não vejo valor entrar nessa pré-live do Flamengo a 1,13. Não tem nem sentido. É isso. A gente vai ter mais alguns estaduais aqui, mas eu não sou muito familiarizado com esses estaduais, né? Paysandu vai receber o Castanhal, mas eu não tenho odd. E o Remo vai receber o Cametá. É jogo único também aqui, tá? É só. Aqui já é semifinal. Venceu, tá na final. Ou é jogo de ida e volta? Não, é só jogo de ida. Cametá. É só jogo de ida. Perdeu, tá fora. Venceu, tá na final.
Por esse motivo, se tu quiser ir aí na vitória do Remo e na vitória do Paysandu, pode ir. Praticamente todo ano a final é Remo e Paysandu. Então, é isso, galera. Esses foram nossos palpites para o nosso domingão. O vídeo ficou até um pouco longo aí, 30 minutos de vídeo, né? Mas é porque a nossa análise hoje foi bem completa, bem detalhada, bem conversada, inclusive. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aqui no canal. Fiquem com o nosso bilhete do dia. Lembrando sempre que a aposta é coisa séria, então aposte sempre com responsabilidade. Valeu e até o próximo vídeo.